Sejam bem-vindos, futuros comissários. Sejam bem-vindos a mais uma aula de meteorologia para comissários, aqui Instrutor Batista. Nesse capítulo nós vamos falar das definições, pressão atmosférica, altitude, temperatura, densidade e vamos falar também das suas relações entre si, entre essas diversas definições, tá? Então, vamos falar rapidamente de cada uma delas, o que são cada uma dessas definições, né? E vamos falar das relações entre eles, o que ocorre em cada uma delas, tá? Então vamos lá? Bom, capítulo 4, então, definições. Vamos primeiro iniciar falando de pressão atmosférica. O que você entende como pressão atmosférica, tá? Então, inicialmente, vamos imaginar o seguinte, que o ar tem peso e assim como os líquidos, ou seja, o comportamento do ar atmosférico, ele é praticamente idêntico àquilo que ocorre com os líquidos. Então, o ar atmosférico exerce força em todas as direções. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que ao invés, de repente, você está na sua sala, no seu quarto, não sei onde você está estudando, né? Onde é que está assistindo esse vídeo, mas em vez de estar num desses lugares, você poderia estar no fundo de uma piscina. No fundo de uma piscina, como é que é o comportamento da água em relação ao seu corpo? Bom, em relação ao seu corpo, a água vai tocar em todos os sentidos, em todas as direções. Então é importante que vocês saibam disso. Então, uma vez dentro da água, os líquidos vão tomar, o líquido, no caso a água, vai tomar, né, forma ao redor do seu corpo. A mesma coisa acontece com o ar atmosférico. Então, nós estamos aqui, por exemplo, assistindo essa videoaula, você está recebendo, né, contato do ar atmosférico ao redor do seu corpo, não somente de cima para baixo, mas em todas as direções, tá? Importante que você saiba. Então, pressão atmosférica é a força exercida pelo ar livre na unidade de área, tá? Em função de determinada área, determinada superfície, uma determinada área de contato, tá? Então, nós temos aí, né, devido ao peso da atmosfera, o ar atmosférico fica, né, ao redor do nosso corpo. A pressão é exercida pelo ar atmosférico depende de dois elementos importantes. E quais são eles? Temperatura e densidade. Então esses dois elementos, temperatura e densidade, acabam por interferir na nossa pressão atmosférica, tá? Então, uma informação importante. Bom, perguntinha que eu sempre faço na sala de aula. Você lembra qual é o instrumento utilizado para medir pressão atmosférica? Sim, ele mesmo, o barômetro. O barômetro foi inventado por Torricelli. Torricelli foi um inventor italiano, né, que ele, através do experimento barômetro, ele pegou lá uma cuba, assim mais ou menos como está nessa imagem, nessa ilustração. Dentro dessa cuba ele colocou mercúrio e mergulhou ali uma haste contendo vácuo. A partir daí ele começou a, digamos assim, a monitorar a altura da coluna de mercúrio. Ele conseguiu perceber o seguinte, que em dias que o céu estava azul, tempo praticamente tempo bom, né, ele percebia que a coluna de mercúrio estava no nível mais alto. Tá? Então, um nível mais alto, então, indicaria para a gente tempo bom. Consequentemente, nasce aqui uma definição muito importante para a meteorologia, de uma forma geral, que é a seguinte: alta pressão, bom tempo. Tá? E da mesma maneira, Torricelli observou que a coluna de mercúrio, quando estava no nível mais baixo, ele percebia que, né, ele tinha ali a ocorrência de chuvas, ventanias, mau tempo. Então, nasce aqui então uma segunda definição importante em termos de meteorologia, que mau tempo geralmente está associado a quê? Baixas pressões atmosféricas.
atmosféricas, tá? Então, a partir da invenção do barômetro, nós começamos, digamos assim, a trabalhar muito melhor em termos de avanço, né, digamos assim, da nossa meteorologia, tá? Bom, vamos lá. Como é que nós definimos altitude? Altitude seria a distância vertical que separa um ponto no espaço. Opa, que ponto no espaço é esse? Pode ser a nossa aeronave em voo, tá? Então, ponto no espaço, nossa aeronave em voo. Em relação a quem? A essa distância. Em relação ao nível do mar. Então, altitude é a distância vertical que separa a aeronave em voo, por exemplo, em relação ao nível do mar, correto? Vamos lá, mais uma definição, né? Temperatura. Como é que nós definimos temperatura? Bom, temperatura ela mede a velocidade do deslocamento das moléculas. Bom, como assim? Vamos imaginar o seguinte: calor é energia, e energia faz com que as moléculas se movimentem. Então, quanto maior a movimentação das moléculas, ela ocorre porque tem maior calor, maior energia. Bom, e aí, quando eu tenho maior agitação de moléculas, maior temperatura. Bom, consequência disso, como é que eu defino então temperatura? Seria a medida da velocidade do deslocamento das moléculas. Então, quando eu defino um valor de temperatura, eu estou definindo a velocidade da agitação das moléculas. Quer dizer, então, que quando o ar atmosférico está aquecido, as moléculas estão mais agitadas, portanto, com maior velocidade de deslocamento. Tá? Já ao contrário, quando as temperaturas estão mais baixas, menor movimentação de moléculas, menor velocidade de deslocamento, ou seja, menor temperatura, tá? E é lógico que as temperaturas são expressas naquilo que nós chamamos de escalas termométricas. Só como curiosidade, as escalas mais utilizadas da aviação são escala Celsius e escala Fahrenheit, tá? Bom, vamos falar agora da densidade. Como é que nós definimos densidade? É a massa por unidade de volume. É a quantidade de massa dentro de um determinado volume. E aí nós podemos observar o seguinte, quando nós subimos em altitude, o ar vai ficando mais rarefeito. Consequentemente, quanto mais próximo do nível do mar, maior concentração de moléculas. Então a relação que nós vamos ter de densidade é exatamente essa relação de quantidade de moléculas. Bom, mais próximo do nível do mar, eu vou ter maior acúmulo de moléculas. As moléculas vão estar mais juntas, porque o ar atmosférico é mais denso ao nível do mar. Tá? E quando nós subimos em altitude, as moléculas vão estar separadas entre si, e quando nós subimos em altitude, as moléculas vão ficar mais separadas entre si, ou seja, o ar vai ficando mais rarefeito e sempre com menor densidade, tá? Agora sim, uma vez definidas todas as variações, vamos falar agora das relações. Tá? Altitude e temperatura. E aí vamos falar o seguinte: quando nós subimos em altitude, o que acontece com a nossa temperatura? Normalmente a temperatura diminui, correto? Então, quanto mais alto, menor temperatura, correto? Então é importante que a gente saiba: aumenta a altitude, porém diminui a nossa temperatura. Tá? Então, isso aí é uma informação importante, ok? Então, quanto maior a altitude, menor temperatura. São grandezas inversamente proporcionais. Bom, tá aí, ó. Agora, a densidade diminui quando a altitude aumenta. Então, nós já vimos, a densidade ela funciona muito parecida, ou melhor, de maneira idêntica
assim como ocorre com a pressão atmosférica, tá? Então, quanto mais próximo do nível do mar, maior concentração de moléculas, maior densidade do ar atmosférico. Quanto mais alto, o ar vai ficando rarefeito, menor concentração de moléculas, menor densidade do ar atmosférico, né? Bom, relação de pressão com a altitude. Bom, importante falar, quando nós subimos, aumenta a altitude e diminui a pressão atmosférica. Então, quanto mais alto, menor pressão. Por que menor pressão? Porque menor densidade. Eu costumo dizer o seguinte, pressão e densidade é aquele casal que sempre anda de mão dadas. Quando um vai, o outro vai junto, tá? Então sempre os dois vão estar juntos. Pressão e densidade, e a todo instante eles funcionam de maneira idêntica, tá? Então a pressão atmosférica subindo, né, falando no sentido vertical, a pressão diminui na razão de 1 HPA para cada 30 pés. Ah, Batista, eu não sei quanto que é 30 pés, equivale a 9 metros. Então, cada 9 metros que eu subir em altitude, eu vou perder 1 HPA. Opa, Batista, o que é um HPA? 1 hectopascal, a unidade de pressão, tá? Então, aqui eu tenho, digamos assim, um múltiplo do pascal. Na verdade, a unidade de pressão seria pascal ou ATM. Porém, na aviação, como nós voamos em altitude, e altitude, a pressão, os valores são menores, né, em altitude, então a gente utiliza, né, na verdade, uma unidade de pressão atmosférica que na verdade é o múltiplo do pascal, é o pascal vezes 100, tá? Então, para quê? Nós vamos em altitude, nós vamos tratar de valores de pressões em valores, digamos assim, inteiros, para facilitar os nossos cálculos e para facilitar também a nossa compreensão, tá? Mas perguntinha de prova, né? Então a variação da pressão é na proporção de 1 hectopascal, ou, né, abreviando 1 HPA a cada 30 pés ou 9 metros. Isso é o quanto a pressão varia no sentido vertical, tá? Lembrando lá, né, nós já vimos nas aulas anteriores, a temperatura varia 0,65 a cada quanto? 100 metros ou 2 graus a cada 1000 pés. Tá? Então, subindo a pressão diminui 1 HPA a cada 30 pés ou para cada 9 metros. Tranquilos? Bom, e finalmente a variação da pressão com a temperatura. Bom, nós já falamos anteriormente variação da pressão com a temperatura no sentido vertical. O vertical é uma coisa, né? Nós vamos analisar. Então, subindo, a pressão diminui e a temperatura também diminui. Só que a meteorologia trabalha também no sentido horizontal, tá? Então, nós trabalhamos aqui nos dois sentidos, vertical e horizontal. E quando a gente fala no sentido horizontal, a coisa muda, já não são mais proporcionais. Por quê? No vertical, pressão diminui, temperatura diminui. No horizontal, sentido horizontal, a relação, né, de pressão e temperatura são inversamente proporcionais. Aumenta a temperatura, diminui a pressão. Vamos analisar. Olha, lá na linha do Equador eu tenho maior temperatura, não é isso? Maior temperatura, com o ar quando aquecido ele expande o seu volume. Então maior volume, isso indica o quê? As moléculas mais agitadas, consequentemente mais espaçadas entre si. Isso indica pra gente uma menor densidade. Menor densidade, menor pressão atmosférica, tá? Já ao contrário, nos polos o ar é mais frio, mais denso, as moléculas estão em menor agitação, estão mais concentradas, não é isso? Quer dizer então, se elas estão mais concentradas, estão com maior densidade, maior
pressão atmosférica. Lembra que é o casalzinho sempre de mão dada, certo? Então, baixa temperatura, alta pressão atmosférica, ok? Bom, e para finalizarmos, variação de pressão com densidade. Como eu já disse outras vezes, pressão e densidade são grandezas totalmente proporcionais em qualquer sentido. Maior pressão, maior densidade, menor pressão, menor densidade, tá? Então, quanto maior a massa, maior densidade, maior pressão atmosférica. Aqui eu tenho um exemplo de uma garrafa PET com 2 furos, né? E a gente pode analisar da seguinte maneira: o furo acima, eu tenho uma menor coluna de água sobre a área do furo, quer dizer então que aqui eu vou ter, né, menor força sobre a área do furo, menor pressão, né, exercida aqui na área do furo, ou seja, o furo, a água aqui vai sair com uma força menor. Já no furo abaixo, eu tenho uma maior coluna de água, forçando, né, fazendo força, empurrando em direção à posição do furo, né, no furo abaixo, e isso vai trazer o que? Maior força, uma maior potência do fluxo de água, porque maior força, maior pressão, maior densidade exercida na área do furo, ok? Então, isso aqui com isso nós encerramos esse capítulo 4, um capítulo mais fácil, onde nós falamos apenas definições, né, das pressão, densidade, altitude, temperatura, por exemplo, e falamos também das suas relações. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula sobre as definições. Na próxima videoaula, capítulo 5, nós vamos falar de quê? Vamos falar da propagação de calor. Como é que o calor propaga, né, no meio da nossa atmosfera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Um abraço, até a próxima videoaula.